Esfriou mesmo a negociação entre Jorginho e Flamengo. Súmula do jogo é divulgada e nela Gerson é injustiçado. Eu vou falar também sobre o Felipe Luiz, que poderá ter força máxima para o jogo contra o Vasco neste sábado, e a CBF, que fez mudança radical na arbitragem brasileira. Fala, Flagramável! Cheguei com seus 10 minutinhos diários de Flamengo, com muita informação e opinião de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo aí para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se abaixo e assim você não perde as informações do dia a dia do Flamengo e ajuda o canal que é novo a bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando pouco e você pode me ajudar. E não se esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, eu queria começar o vídeo de hoje falando um pouco mais sobre o jogo de quarta-feira, mas destacando o gol. Eu já falei isso no vídeo de ontem, mas eu queria destacar porque alguns veículos esmiuçaram o gol que começou ali na falta que o Arrascaeta cobrou. E eu venho falando aqui que é muito bom que a gente vem vendo algumas evoluções, né, de alguns jogadores, mas principalmente da forma como o Flamengo joga. A gente vem observando, pelo menos eu tenho tentado observar e colocar aqui para você nos vídeos diários, que o Flamengo vem abusando um pouco mais das tabelas, das jogadas ensaiadas, coisa que a gente não via aí em outros treinadores como o Tite, o Sampaoli, o Paulo Souza, Vitor Pereira, enfim, os técnicos que estavam trabalhando com o Flamengo, a gente não conseguia ver uma jogada ensaiada que era típica do Flamengo. E a gente está vendo que nesse início de ano, que o Felipe Luiz está usando o Campeonato Carioca como um verdadeiro experimento, a gente vem observando que essas tabelas estão acontecendo com mais frequência. E isso é um destaque. Se a gente observar realmente essa falta cobrada pelo Arrascaeta, a gente vê que ele não bate a falta para confusão da área. Ele tira essa bola, ele quase que ele dá um passe para fora da confusão. O Danilo, que corre em direção à área, ele faz uma meia volta para receber essa bola, como se ele tivesse com a consciência de que a bola chegaria ali. E na cabeçada, ele também não cabeceia pro gol. Ele visa esse passe meio cruzado para dentro da área para quem chegar ali cabeceando ou chutando, que foi o caso do Léo Ortiz. Então, assim, uma jogada tipicamente ensaiada, treinada. E jogada ensaiada ganha jogo. Principalmente jogos como esse. Jogos clássicos, jogos grandes, jogos com times mais fechados, como aconteceu com o Fluminense. Meu destaque aqui é por conta dessa evolução que a gente está vendo, principalmente nesse período. Claro que tem evolução de vários jogadores, mas o jogo como o Flamengo vem jogando, eu acho que é um destaque. Eu acho que vai ser muito importante que o Flamengo cada vez mais tenha consciência desse tipo de jogada ao longo do ano. Deixa aí os seus comentários se você também já observou isso. Mudando um pouco de assunto aqui, mas ainda falando do jogo, né, falando dessa confusão, o juiz teve acesso às imagens, né, que foram feitas aí pela imprensa, que na hora ali não conseguiu observar direito o que aconteceu. E ele vendo as imagens, ele resolveu não punir ninguém que ele não já havia punido. Ele puniu aí 2 do Flamengo, o Cleiton e o Gerson, com o cartão vermelho, e o Barbosa. Vou deixar a súmula aqui para você acompanhar também, mas é onde ele descreve exatamente o porquê ele expulsou cada um. E eu achei um pouco justo na questão do Gerson, porque o Gerson ele não incitou violência, né? O Gerson, pelo contrário, ele tentou evitar que alguma coisa acontecesse. Claro que diante de uma pessoa um pouco mais agressiva, você não tem como fazer carinho. Você tem que agir com a mesma força. São jogadores, são atletas, o Gerson apenas agiu. Colocou como se o Gerson estivesse estimulando ainda mais, o que é super injusto. Tanto é que o Gerson fica revoltado no gramado, sem entender exatamente o porquê ele tinha tomado esse cartão vermelho. Ele não só tomou, não só foi explicado, o juiz não precisa explicar, como também na súmula tem aí uma verdadeira injustiça. A gente sabe que provavelmente o Cleiton vai ser punido com mais jogos aí por conta do soco que ele deu, mas acho que o Barbosa precisava também tomar um gancho maior, que ele estava totalmente pilhado, fora de tom, era um clássico grande, início de ano, o jogador começar dessa forma. Provavelmente, se ele não tivesse tão pilhado, essa confusão toda não teria acontecido. Ele foi o grande culpado, apesar do Botafogo ter só um jogador punido, esse jogador ele precisa ter um gancho maior para refletir um pouco mais do que ele vem fazendo. Mudando também de assunto agora, mas falando de arbitragem um pouco, a CBF divulgou nessa quinta-feira a demissão do Wilson Seneme, que era o presidente da Comissão de Arbitragem Brasileira. Ele que estava há 3 anos nesse cargo, já tinha ocupado esse mesmo cargo na Conmebol por 5 anos. Ele foi demitido, mas a CBF não anunciou um substituto. A CBF vai fazer uma mudança grande. Vai agora contratar uma comissão de árbitros, um comitê consultivo de especialistas, inclusive internacionais. Então serão 10 árbitros, 2 estrangeiros, um europeu,
um sul-americano, e dentre esses nomes, né, dos brasileiros, a gente tem aí 2 ex-árbitros, que é o Rodrigo Martins Sintra e o Luiz Flávio de Oliveira. O principal motivo para o Wilson Cnm ter sido demitido é o fato da pressão que os clubes estavam fazendo por conta dos erros de arbitragem do Campeonato Brasileiro. Então isso aí a pressão foi muito grande, principalmente por conta da falta de critérios. Isso é uma coisa que a gente reclama muito como torcedor. A gente não entende por que em um jogo a gente vê um tipo de falta ser marcado ou um tipo de pênalti que não acontece em outros. A gente fica confuso, a gente às vezes tenta até, né, o torcedor mais apaixonado, tenta falar que é perseguição contra o seu time, o time A, o time B é favorecido. Então essa falta de critérios é o que torna, inclusive, o futebol brasileiro um futebol descredibilizado. Então esse aí foi o principal motivo para ele ter sido demitido. Lembrando que a principal mudança que ele fez enquanto ele foi o presidente da comissão de arbitragem foi a questão de tornar o VAR um pouco mais transparente, né? Ele colocou aqueles microfones nos árbitros e aí algumas decisões os árbitros falavam ali para todos os torcedores do estádio saberem o que estava acontecendo, qual era a decisão final. Eu até acho que foi uma decisão legal, mas eu também vi jogos que isso acontecia, outros que não acontecia, ele decidia, mas não falava no microfone, então eu também nunca entendi qual era o critério, quando é que ele tinha que falar, quando que ele não tinha que falar, ou seja, uma verdadeira bagunça. Espero agora que com essa comissão a gente tenha aí uma arbitragem um pouco mais uníssona, né? Ou seja, os árbitros mais com decisões iguais em qualquer clube. Falando um pouco do próximo jogo do Flamengo, que vai acontecer nesse sábado, o Flamengo pode se tornar campeão da Taça Guanabara e assim acumular a segunda conquista no ano de 2025. O Flamengo se representou na tarde dessa quinta-feira e volta a treinar agora de manhã, na sexta-feira, 9h30 da manhã. Nesse treino é que o Filipe Luís vai definir o time que vai enfrentar o Vasco. Tudo indica que ele vai entrar com o time titular, porque ele rodou muitos jogadores contra o Botafogo. Claro que a gente não vai contar com o Gerson, que foi expulso, o Cleiton também não, mas o Cleiton era reserva. A dúvida fica na zaga, porque o Léo Pereira, teoricamente, poderia voltar, tá descansado, o Danilo precisa descansar, mas o Danilo fez um bom jogo, precisa de ritmo, então a dúvida fica nessa situação ali na zaga. Outra dúvida é por conta do Ayrton Lucas. Ele não treinou com o time nessa quinta-feira e vai depender do treino da sexta a definição se ele vai poder jogar o clássico contra o Vasco. Caso ele não jogue, muito provável que o Varela seja o substituto natural. O Varela não jogou bem como lateral esquerdo, porque não é a função dele. A gente viu que ele estava meio torto, que ele cruzava um pouco mais fechada a bola, dominava todas com a direita, isso atrasava um pouco a transição para o ataque, mas ele foi muito voluntarioso, ele cumpriu bem a função. Filipe Luís elogiou ele muito na coletiva, salvou uma bola em cima da linha, foi muito bem, mas não é o jogador da função. Então, se o Ayrton Lucas já estiver livre das dores, provavelmente ele vai jogar. Vai definir isso o treino dessa sexta-feira. Uma outra notícia boa é que o Juninho fez exames de imagem, ressonância magnética, e não constatou lesão. Porém, constatou um edema que está fazendo o jogador sentir dor. Então, é provável que esse jogador também não vá para o jogo. Assim, a gente tem aí o ataque titular do Flamengo. Lembrando que na semana que vem, o Flamengo tem aí uma semana inteira para treinar, porque não vai ter jogo na quarta-feira, e depois só o jogo contra o Maricá. E aí o Flamengo pode testar um pouco mais e descansar outros jogadores. Mudando de assunto aí para finalizar o nosso vídeo, falando aqui de Jorginho, de acordo com a reportagem da coluna do Fla, Flamengo e Jorginho não estão mais conversando há pelo menos 10 dias sobre o contrato, mas há um otimismo na parte deles. Isso não está acontecendo porque o Jorginho está focado nesse momento ao restante da temporada ali com o Arsenal, né? O que é natural. Então o Flamengo vai esperar o fim dessa janela da temporada para quando abrir a janela o Flamengo assinar esse contrato com ele. Lembrando que o Flamengo quer o jogador para o Mundial. O Flamengo já tem um acordo apalavrado com ele em tempo de contrato até o final de 2027. O que está faltando ajustar é só realmente a questão de salário, mais nada demais. É isso, Flagamável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para você não perder informações do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não esquece, não deixa de compartilhar para aquele flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!